Olá, estamos começando mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado de hoje para um bate-papo é o deputado Marcelo Santos, do PMDB. Hoje tem 2 inquéritos. Marcelo Santos está no 4º mandato consecutivo no Legislativo Estadual. Atualmente está à frente de 2 comissões, políticas sobre drogas e a de petróleo e gás, além de ser vice-presidente do Colegiado de Infraestrutura. Nesta edição, destaca a busca por investimentos para combater o tráfico de drogas. Também fala sobre os desdobramentos das agendas com a Agência Nacional do Petróleo e a Petrobras. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito legal estar aqui com vocês. Esse canal Cidadão da TV Assembleia tem uma importância muito grande para o nosso Estado e principalmente para o cidadão. Bom, o senhor começou o 4º mandato do senhor aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual à frente de uma nova comissão, né, a de política sobre drogas. Como é que é tratar de um tema tão delicado como esse, né, deputado? É um desafio? É um desafio, você tem que ter muita disposição, porque nós estamos tratando de política sobre drogas e, naturalmente, com o tráfico, com usuários e tudo aquilo que envolve violência no nosso Estado. Assumi a Comissão de Política sobre Drogas, exercendo o papel de presidente. Tenho ao meu lado um deputado experiente, que é delegado de polícia de carreira, que é o deputado Gilson Lopes, que tem me ajudado muito a desenvolver as nossas teses e os trabalhos e buscar parceiros para que nós possamos discutir essa problemática que hoje é a droga não só aqui no nosso estado, a droga no país e a droga no mundo, como principalmente foi anunciado o assassinato, não, na verdade, que foi a morte, um brasileiro lá na Indonésia. Qual seria, na opinião do senhor, deputado, a palavra-chave, né, para se startar um movimento, para tentar frear, né, o que já está sendo tratado aí pela mídia como uma epidemia? Eu primeiro vou falar uma coisa que talvez você que está me assistindo, talvez chefe de família, pai, mãe, não vá gostar muito no primeiro momento. Mas a responsabilidade primeira é da família. A instituição mais antiga do mundo tem que, de fato, reassumir o seu papel, impor limites e colocar para o seu filho tudo aquilo que é correto. É dentro de casa que você dá os primeiros passos. Eu já tive a oportunidade de ser convidado a participar de aniversário de crianças de 5 anos de idade, onde após a festividade do cantar de parabéns para essa criancinha de 5 anos, o pai enfiou o dedo no copo de cerveja e colocou na boca da criança. A mãe sorriu, as tias acharam muito legal e a criança também gostou, achando que aquele ali era um tipo de líquido que ela poderia ingerir. 40% dos jovens que hoje são usuários dependentes de droga começaram precocemente usando a droga lícita, que é o álcool, incentivado principalmente, se não pelos pais, pela família dele. E aí, depois essa mesma família que tem seu filho dependente, talvez apenas de álcool, e em seguida dependente de droga ilícita, maconha, cocaína, crack e tantas outras drogas sintéticas, por exemplo, começaram pelo incentivo dos próprios pais que querem transferir essa responsabilidade para o Estado. Quando o Estado assume a responsabilidade deixada pela instituição família, aí ele é alcançado pela polícia, pela justiça e depois ele está na cadeia, ou se não, lá no cemitério porque ele foi morto. A opinião do senhor, deputado, a descriminalização do uso de drogas, né, ou seja, não tratando o usuário como criminoso, influenciou de alguma forma o consumo? Influencia de forma negativa, inclusive. Eu acho que a descriminalização das drogas é uma demonstração clara da impotência do Estado. O Estado tem que exercer o seu papel, para isso existem as polícias, os órgãos de fiscalização, mas volto a dizer, não adianta o Estado exercer o seu papel com a Justiça, Polícia, Ministério Público, não adianta o Estado querer tratar de dependentes químicos se a base de tudo é a família. É na família que você impõe limite aos filhos. Imagine você, uma mãe, que o filho vai sair para uma balada, como eles chamam hoje, e o filho não retorna no dia seguinte, chegando apenas na segunda-feira, depois de ter saído na sexta. E a mãe sequer tem uma informação precisa do filho, quando ela pergunta a ele, meu filho, você sumiu, eu queria saber onde você estava. Ah, mãe, não tem satisfação para lhe dar. E aí essa mesma mãe depois quer cobrar do Estado por que o filho dela foi morto pelo tráfico de drogas. Talvez ele era um usuário apenas, ou ele era um avião, ou talvez ele era um principal traficante que comercializava droga, inclusive aqui na Grande Vitória. Então não adianta nada você discutir essa problemática sem envolver a família. Além da família, tem uma outra importante instituição que tem ajudado muito no enfrentamento das drogas e da violência e na ressocialização daqueles que já foram usuários. São as igrejas. As igrejas têm um papel social fantástico. Elas usam, além do papel de amor, fé e até a psicologia,
para poder tratar do dependente. Grande parte dos dependentes que estão hoje, por exemplo, nas comunidades terapêuticas, que são administradas pelas igrejas, o percentual de retorno para o mundo das drogas é o menor possível, diferente do que o SUS faz. O retorno é muito maior quando ele é tratado quimicamente pelo Sistema Único de Saúde, porque não tem aquela relação de carinho, de fé, por exemplo, que talvez seja criticada até pelas academias, pelas universidades. Mas esse trabalho das comunidades terapêuticas tem sido um trabalho muito importante, com resultado muito legal para a nossa sociedade capixaba. Só complementando, o último levantamento feito pela Fiocruz apontou que só no Espírito Santo e somente usuário cadastrado de crack, só de crack, somam 25 mil usuários, fora aqueles que eles não conseguem localizar e tudo mais. No Brasil, são cerca de 370 mil, isso o último levantamento feito pela Fiocruz em 2014. É uma corrida contra o tempo, né, deputado? O senhor esteve em Brasília recentemente com o secretário nacional de política sobre drogas, justamente para poder tratar sobre esse problema que está em todos os municípios aqui do Espírito Santo. Como é que foi essa agenda lá? Foi uma agenda muito positiva, né? E você disse uma coisa muito legal. Esse não é um problema mais como antigamente os pesquisadores achavam. É um problema de classe social, de cor, não. Não tem mais. Esse é um problema que bate na porta em qualquer situação de qualquer camada social. O crack bate na porta aqui na Grande Vitória, nos bairros nobres, e não é vendido apenas por cidadãos que vêm, por exemplo, de cidades humildes, de bairros pobres, lá da minha sofrida Cariacica, não. Ele é comercializado por cidadãos que moram aqui na Praia do Canto, comercializando essa droga na mesma Praia do Canto. Então, o que eu quero dizer é que esse é um problema de todos nós, e todos nós devemos dar a nossa contribuição e não apenas cobrar do Estado por uma resposta, que temos que cobrar, mas temos que fazer a nossa parte, como eu disse, da família. Sendo assim, nós tivemos lá em Brasília com o ministro de Política sobre Drogas, né, que é o Dr. Vitor e Maximiliano, que nos recebeu, eu e o deputado Gilson Lopes, como vice-presidente, onde nós fomos lá pedir a ele o apoio para que pudéssemos nos ajudar ampliando o atendimento que hoje o governo federal também tem parceria com o governo do Estado. Só que esse número ainda é muito pequeno de tratamentos. Nós queremos ampliar para que o Estado possa fazer o que ele fez com a Rede Abraço e que hoje tem feito um trabalho muito legal e com resultado muito melhor ainda, somado a esse programa do governo federal, que nós possamos ampliar essa rede e acolher mais ainda dependentes químicos que precisam ser tratados pelo Estado. Se o Estado não consegue enfrentar o tráfico, se o Estado não consegue enfrentar a comercialização de droga, ele tem que tratar o dependente. Se nós tivéssemos uma política de fiscalização das fronteiras, nós não teríamos aqui, por exemplo, no Espírito Santo, a quantidade de usuários de tráfico de drogas. Nós não plantamos cocaína, não plantamos maconha, não produzimos droga sintética, mas aqui é um eixo da região sudeste, onde passa muita droga e permanece aqui. Tanto passa, como recebemos e como também é um ponto, porque nós temos duas rodovias importantes que cortam o nosso estado. A BR-262 e a BR-101. A droga chega no nosso estado pelo nosso aeroporto, mesmo que capenga, chega pelas nossas rodovias, pelos nossos portos. Por mais que exista uma fiscalização das forças policiais, civil, militar e própria federal, mesmo assim essas drogas chegam aqui no nosso estado. E olha você que nós não produzimos coca, não produzimos maconha, não produzimos droga sintética, mas mesmo assim, por estarmos no eixo da região sudeste do país, temos duas rodovias que cortam o nosso estado e esse acesso é muito facilitado porque não tem uma política de fronteira. Muito menos nas fronteiras do nosso estado com os demais estados da federação e muito menos uma política de fronteira com os países, que principalmente países produtores de droga que fazem ela chegar até aqui. Eu estarei recentemente com o ministro de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça. Ele estará também aqui no nosso estado. Eu vou reafirmar o nosso pleito para que o Ministério da Justiça possa ampliar essas vagas para tratamento de dependentes químicos através de comunidades terapêuticas. É um financiamento muito legal que o governo do estado faz pela Rede Abraço e o governo federal pelo Ministério da Justiça. Tem uma ação muito legal que é feita aqui pelo Ministério da Justiça, que é um carro móvel de vídeo monitoramento, que hoje, por exemplo, ele fica ali na Vila Rubim, ali próximo à Ilha do Príncipe, aonde existia uma cracolândia e todos nós, eu principalmente, de Cariacica, saindo de casa
para vir trabalhar, eu passo por ali e você via uma quantidade de drogados, dependentes químicos, comércio inclusive por aqueles aviões que comercializam drogas e aquela central de vídeo monitoramento que monitora o tráfico e a comercialização de crack também, fez com que a redução desse número de drogados naquela região, na rodoviária de Vitória. Tinha um paredão ali. Era um paredão enorme e transtornava todos nós. Você via vidas ali se deteriorando, consumindo essa droga que mata de fato. Se você utilizar o crack por 3 vezes, comprovadamente você se torna um dependente. Sair da dependência do crack não é nada impossível, mas também não é nada tão fácil. O senhor está organizando aí um seminário, né, justamente para tratar sobre esse tema, com o apoio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Tem alguma coisa já para adiantar? Na verdade, assim, nós estamos fazendo, está em fase embrionária, uma boneca que nós estamos construindo ainda. A ideia é fazer um seminário nacional, trazer o secretário nacional de Política sobre Drogas, trazer hoje, por exemplo, um tema que está sendo debatido no Congresso Nacional, que é a redução da maioridade penal, que eu antes tinha uma convicção de que era a melhor solução para a redução, por exemplo, da participação do menor, que hoje tem, entre aspas, uma imunidade penal no mundo do tráfico, mas não é. A redução da maioridade penal, nós vamos limitar meramente a participação do menor para cometer atos infracionários, de infração, como a comercialização de droga. Então, eu acho que crimes hediondos, ele deve ser, qualquer cidadão, independente da sua idade, deve ser punido e alcançado. A redução da maioridade penal é um tema que nós queremos trazer, eu tenho essa convicção, mas pode ser que outro palestrante traga respostas mais importantes e possa convencer. Então é um debate, é um seminário onde o governo do Estado vai ter que colocar, e nós vamos convidar, é claro, por exemplo, a Secretaria de Justiça, porque hoje é um dado importante, né, nesse seminário. A população prisional hoje do Espírito Santo, a população carcerária do Espírito Santo, ela tem hoje mais de 17 mil presos. Desses 17 mil, 40% são traficantes. Mas esse número chega a 70% por envolvimento ao tráfico. Ou seja, se 70% da população carcerária é tráfico ou envolvimento a ele, significa que nós temos que enfrentar e dar a prioridade necessária a essa questão. Eu tenho feito um trabalho muito legal em parceria com o delegado Lugon, que é o chefe da delegacia especializada de tráfico e entorpecentes. Ainda é uma delegacia especializada que atende todo o Estado, que tem ali um quadro operacional de policiais muito reduzido diante da demanda e pelo tamanho do nosso Estado e pela ordem crescente, tanto do consumo como do tráfico aqui no nosso Estado. Estou solicitando ao governo do Estado que transforme aquela delegacia em divisão, para que ela possa se tornar mais robusta, com mais equipamentos e mais pessoal, para que ela possa enfrentar ainda com mais tecnologia o tráfico, que é uma instituição que afronta o Estado e as famílias. Então, assim, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo e buscando parcerias. Eu estive com o Procurador-Geral de Justiça, doutor Éder Pontes, e nós queremos fazer, depois, numa agenda segunda com o presidente do Tribunal de Justiça, uma parceria entre os poderes e as polícias, tanto civil quanto militar, para que nós possamos fazer, de fato, um cerco com o apoio dessas instituições que já têm apoiado. A Justiça tem feito um trabalho muito legal, mas precisamos criar mais novos mecanismos que nós possamos enfrentar o tráfico e, de fato, colocar na cadeia o traficante. Eu não tenho medo de dizer isso aqui, não. Se traficou, tem que ir para a cadeia. E nós temos que fazer uma revolução na nossa Constituição, chamar uma Assembleia Nacional Constituinte e mudar as regras. Não se pode meramente recolher por um prazo o traficante que matou tantas pessoas e tudo aquilo que ele produziu deixou tantas crianças mortas, viciadas, dependentes, assaltantes e todo tipo de crime praticado pelo tráfico de drogas. Eu tocava, antes de nós abrirmos essa entrevista, eu conversei com você sobre a morte de 2 brasileiros na Indonésia. Eu quero dizer que eu sou contra a pena de morte, mas eu não sou aqui alguém que vai transformar aqueles 2 cidadãos em santos. Eles não eram santos. O primeiro que foi morto lá por tráfico de drogas tinha uma ficha corrida na polícia lá no Rio de Janeiro, que o seu histórico comprovava que ele já era traficante. Esse segundo lá, que levou 6 quilos de pasta base, é para isso que eu quero dizer para você. A cada quilo de pasta base, vocês não têm noção, para que esse quilo de pasta base chegasse na mão dele, quantas crianças, idosos, policiais, professores, médicos e tantas pessoas inocentes morreram para que essa pasta base chegasse na mão daquele cidadão que foi morto lá na Indonésia.
ele estava comercializando 6 quilos, porque a Indonésia é um dos países que mais paga bem o quilo de pasta base. Por isso que a morte lá é a pena capital. Ok, deputado, olha, esse primeiro bloco chegou ao final. A gente poderia passar aí o dia falando sobre esse assunto que é tão grave, né? E atinge o mundo todo e não é de hoje. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. E você que está em casa, não saia daí. O Ação Parlamentar volta já. De volta com programação parlamentar, hoje conversando com o deputado estadual Marcelo Santos. Deputado, vamos falar agora sobre a outra comissão que o senhor preside, né? O senhor continua presidindo, o senhor presidiu no mandato passado, é a Comissão de Petróleo e Gás. Tem uma agenda também bastante produtiva, né, deputado? Já está prevista aí uma série de audiências públicas em todo o estado para discutir sobre a melhor aplicação dos royalties de petróleo. O que deve ser tratado, né, nessas audiências? Na verdade, Verônica, nós tivemos uma agenda bem intensa na Comissão de Petróleo, Gás e Energia. Essa é uma comissão que trata de um tema que é a produção de petróleo e gás no Espírito Santo e que é uma das molas propulsoras do desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu fiz uma agenda na ANP e aí eu quero tecer um comentário que foi da explosão do navio plataforma Cidade de São Mateus, que ceifou 9 vidas, que todos nós ficamos transtornados. Mas tem um inquérito sendo apurado com relação a essas vidas e os culpados com relação à explosão desse navio Cidade de São Mateus. O que eu não posso deixar, aí eu vou entrar na área econômica. Eu tive na ANP, primeiro para saber como é que está, a quantas andas esse inquérito, e para registrar a preocupação que, como presidente da comissão e como cidadão desse estado, o navio Cidade de São Mateus, ele produzia 2.000 barris de óleo dia, que é uma escala pequena diante da produção que nós temos no nosso estado, mas ele pôde produzir em grande escala o gás. Ele produzia 2 milhões de metros cúbicos de gás dia. Com a paralisação, que já chega a 3 meses, nós temos aí um prejuízo, não só para a Petrobras, como o estado e municípios que recebem royalties de petróleo, que é o caso do Espírito Santo. Imagine você que nós fizemos essa agenda na ANP. A ANP também embargou, por exemplo, a P58, que é uma plataforma que tem uma produção enorme de óleo. Essa plataforma, durante 15 dias, ficou paralisada porque ela tinha um problema técnico que foi detectado pela ANP, que fez uma vistoria, que eu quero aqui parabenizar os técnicos da ANP, tanto o Valdir, que é diretor, como o Marcelo Mafra, que é superintendente. No Rio, né? No Rio de Janeiro. Essa paralisação gerou um prejuízo à Petrobras e com consequências enormes para o Espírito Santo. Sabe quanto produzia por dia em dólares essa simples paralisação e essa plataforma? 5 milhões de dólares por dia, vezes 15. A Petrobras deixou de faturar 75 milhões de dólares em apenas 15 dias. Não só a Petrobras, como o Estado e municípios. Levei essa preocupação para a ANP, fiz uma agenda com a gerência geral da Petrobras aqui no Espírito Santo, uma agenda que foi feita lá na própria sede da Petrobras, que está sendo questionada, inclusive, pela CPI Nacional por superfaturamento, e estive lá registrando a preocupação que eu fiz na ANP, dizendo que está estancada a exploração. Quando é que seria substituído esse navio e os prejuízos, quem arcaria aqui no Espírito Santo? E o gerente-geral Marcuso me disse que eu pedi a substituição, ele disse que não seria substituído, possivelmente, que o navio plataforma Cidade de São Mateus teria que estar num dique seco, no Brasil não teria a disponibilidade desse dique seco, seria transportado para a Noruega, de lá seriam feitos os reparos, esse reparo, depois de feito, retornaria para o Espírito Santo e teria aí um prazo de 1 ano a 1 ano e meio até entrar em operação. Então calcule 1 ano. Se são 2 milhões de metros cúbicos de gás, vezes 1 ano, você tem aí 720 milhões de metros cúbicos de gás que o Estado vai deixar de produzir e, ao mesmo tempo, vai deixar de arrecadar royalties e 720 mil barris de óleo. Registrei para ele que isso é um problema muito ruim para o Espírito Santo, que passa, como país, uma crise econômica danada. Levei a preocupação do prefeito de Aracruz, Marcelo Coelho, que teve 50% da receita de royalties reduzida por conta da queda do preço do barril de petróleo e que uma paralisação do navio plataforma Cidade de São Mateus, que está ali ancorado em frente a Aracruz, a cidade seria impactada diretamente com a não produção tanto de óleo quanto de gás. E aí depois essa mesma Petrobras que me disse tudo isso, além de me dizer que a explosão do navio foi por conta de uma sequência de erros que não poderiam ter ocorrido e que culminou na explosão, desmentiu essa nota. Como é que um homem que ocupa um cargo
tão importante, numa empresa tão importante que hoje está passando por uma crise ética e falando em verdades Brasil afora, aliás, mundo afora, vem desmentir uma comissão que foi lá meramente perguntar e recebeu tanto eu como o deputado que é membro também da comissão, Hudson Leal, e 3 técnicos da comissão. A Petrobras acabou desmentindo porque ela não quer virar alvo da CPI para investigar o superfaturamento. Então, o que eu pedi à Petrobras? Primeiro, responsabilidade. Tem responsabilidade com o Espírito Santo. Tem que colocar efetivamente, dar maior celeridade para que esse navio retorne à sua exploração e suas atividades, para que o Estado não perca e tenha os prejuízos que tem. E que não deixe acontecer, que é um problema de gestão da Petrobras, que ocorra em terceirizar o serviço e, ao mesmo tempo, assumindo a sua responsabilidade, para que não paralise uma plataforma como a P-58, que gerou 75 milhões de dólares aqui para o nosso Estado e para a própria Petrobras. Estive também na ANP, como eu disse a você, para pedir uma maior fiscalização, porque ela que fiscaliza as plataformas de exploração em mar, né, e em terra, para que não ocorra também o que ocorreu na explosão do navio Cidade de São Mateus. E os membros da Agência Nacional do Petróleo firmaram algum compromisso com o senhor? Foi firmado, eles têm um compromisso, eles têm um número reduzido de servidores, mesmo assim têm se debruçado muito sobre esse tema. Há uma dedicação que eu quero aqui registrar de toda a diretoria e todo o corpo de servidores da Agência Nacional do Petróleo. Eles estarão aqui e farão também uma visita muito legal. Eles vão fazer um mutirão de fiscalização, como já fizeram no ano passado, nos postos de combustíveis. Hoje você tem aí, eu recebo várias denúncias de que alguns postos, e vou dizer para você, não na região metropolitana, muito no extremo sul e no extremo norte, de combustível adulterado. E o pior, às vezes você também é lesado por comprar 1 litro de combustível e receber apenas meio. 10 litros de combustível e receber apenas 5 ou 8. Então eles vão fazer um mutirão, não tem data específica, e vão chegar de repente chamando aí as forças que podem colaborar, Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia de Defesa do Consumidor, PROCON, Corpo de Bombeiros, porque tem a fiscalização de comercialização de gás de cozinha clandestino, e fazer uma fiscalização para que nós tenhamos a condição de ter segurança de abastecer o nosso carro, de comprar uma botija de gás num lugar legal, porque você pode ser lesado. E não é isso que nós queremos. Então, esse é o nosso trabalho, à frente da Comissão de Petróleo, Gás e Energia, como no bloco anterior, à frente da Comissão de Política sobre Drogas, e presido também, Verônica, sou vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, comissão essa que eu tive a oportunidade de presidir também durante alguns anos. Ok, deputado, o senhor acabou adiantando, né, o assunto que a gente ia tratar depois. Eu havia perguntado sobre as audiências públicas para a aplicação dos royalties de petróleo, né? Já tem realmente ainda alguma nós previsão? estaremos, assim, é um tema bem legal, né? Nós não queremos fazer nenhuma ingerência nos municípios e muito menos no Estado. O que nós queremos é que auxiliar os municípios para que eles possam melhor aplicar esse recurso de royalties de petróleo, porque o petróleo é um bem finito, ele vai acabar. E aí, se você não tiver um emprego garantido para que ele se sustente com o seu término, você vai prejudicar a cidade, compromete a vida das pessoas. Então, nós estaremos, por exemplo, preparando uma boa discussão em forma de seminário com os prefeitos do Espírito Santo, inclusive com todos, porque todos hoje recebem royalties de petróleo. Nós fizemos uma lei aqui na Assembleia, que foi encaminhada pelo governo do Estado já há algum tempo, se não me falha a memória, em 2006, chamada Lei das Desigualdades Regionais. Essa lei pegou 30% da receita de royalties de petróleo do Estado e distribuiu para municípios não produtores de gás e petróleo. Por isso que ela é chamada Lei da Desigualdade, porque ela tentou igualar o município que produz com municípios não produtores. Cariacica, por exemplo, minha cidade, recebe royalties de petróleo. E nós queremos apresentar para os prefeitos como cidades que recebem royalties de petróleo conseguiram melhor investir esse recurso. Por exemplo, a cidade que é vizinha do nosso estado, Rio das Ostras, que tem feito um trabalho muito legal, reconhecido pelos economistas, reconhecido por pessoas que estudam essa área de melhor aplicar, as academias, né, por exemplo, as universidades têm feito muitos estudos de como é feita a aplicação de royalties de petróleo lá no município do Rio das Ostras, onde nós estaremos lá fazendo uma visita e traremos o prefeito Alcebiades aqui no nosso estado para ele falar da sua experiência como prefeito, que ele está no exercício do mandato, para os prefeitos do nosso estado e para o próprio governo do estado. Porque nós temos que entender o seguinte, ninguém sabe tudo. A gente vai aprendendo e copiando aquilo que dá certo e tentando adequar. Eu dou bolsa de estudo para todo mundo. E o retorno para a cidade? Será que é esse curso que o morador da sua cidade está fazendo ou vai fazer, ele vai trazer algum retorno? Se é um médico,
ele vai atender, por exemplo, por um período na unidade de saúde, porque o município pagou. É dinheiro seu, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Ele tem que retribuir de alguma forma. E aí o município de Presidente Kennedy, que eu estou tirando como exemplo, tem ali uma planta muito legal que vai ser construída, que é o Porto Central. É um porto magnífico, um conceito internacional, gerido por um país, se não me falha a memória, é a Bélgica, ou a Holanda, que é um conceito bem bacana de administração portuária. E aí você pode qualificar a mão de obra lá na cidade para que ela possa ser aproveitada. E não qualificar a mão de obra na cidade para ser aproveitada por estados vizinhos. Então, assim, é esse tema e tantos outros que nós estamos fazendo uma discussão muito legal na Comissão de Petróleo, sem ferir a autonomia dos municípios, das câmaras, do próprio governo do estado. É colaborar. Eu estou aprendendo muito, por mais que eu já tenha exercido essa função de presidente da Comissão de Petróleo, Gás e Energia, eu tenho estudado muito, escutado, para poder transferir esse conhecimento que a gente tem no dia a dia para os municípios e para os prefeitos que estão aí, eu acredito, com a vontade danada de melhor aplicar esse recurso. Mas precisa de conhecimento. E aí, é isso que a comissão quer fazer, levando para lá. Deputado, nosso programa chegou ao fim. A gente ainda tinha assunto para mais um outro programa, pelo menos. Para mais de metro, né? Exatamente, para o dia todo, mas chegou ao fim. A gente agradece a participação do senhor aqui mais uma vez conosco, tá bem? Tá legal. Eu quero colocar o meu gabinete à disposição para aceitar sugestões, críticas, e o meu gabinete está aberto para você, cidadão, porque eu não estou aqui na Assembleia para dizer que o gabinete é meu ou é da Assembleia. Esse gabinete é seu, você me colocou aqui para representá-lo, e é isso que eu quero fazer, escutando as suas críticas e sugestões. Ok, deputado. Olha, encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Para entrar em contato com o deputado Marcelo Santos, você pode escrever para o e-mail marcelosantos@al.es.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!